Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, entrevistando hoje a presidenta da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Trelane Jenkins. Trelane, eu queria agora que você mencionasse em relação ao Brasil, muito se ouve a respeito de um grande apagão de mão de obra qualificada nas diversas indústrias. Então, há inclusive uma corrente, um fluxo de trabalhadores qualificados dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, que, em face da crise naqueles países, eles estão buscando o Brasil como um país que vai sediar a Copa do Mundo, sediar a Olimpíadas, país que está desenvolvendo a sua infraestrutura, oportunidades. Então, na lacuna que os trabalhadores aqui deixam de preencher, tem havido um fluxo de trabalhadores internacionais. Isso é positivo porque o brasileiro recebe muito bem qualquer visitante, e ainda mais uma que vem agregar ao nosso crescimento. Mas qual seria a estratégia de curto prazo para reverter esse cenário? Existe uma estratégia de curto prazo ou você acredita que esse é um ciclo que leva 10, 15, 20 anos ou mais para ser atenuado? Leva pelo menos 5 anos. Segundo o professor Vicente Falcone, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, ele fala que um líder, uma transferência de conhecimento, ela leva 5 anos para efetivamente você preparar uma outra pessoa. Então, nós temos alguns doces problemas. Nós temos aqui, e aí eu vou falar em algumas cidades e efetivamente em Manaus, um aquecimento muito grande, uma demanda muito grande de oferta de trabalho. Há cerca de uns 6 meses nós estávamos com uma taxa de pleno emprego, porque tínhamos 6%, 5% de taxa de desemprego. Isso significa, inclusive, salários melhores, uma pressão sobre a folha. Exatamente. Então, tem polos extremamente aquecidos, né, como da construção civil, aonde essa demanda de apagão de talentos ela aparece mais, porque como ele tem uma oferta maior, ele demora para encontrar. Mas essa vinda de profissionais, essa importação e agora essa internacionalização de profissionais, eu vejo como uma forma muito positiva. Porque nós já vivemos isso. Na época que eu estava entrando no mundo executivo como gerente, eu lembro que eu era a única amazonense no time gerencial. Então, eram 6 gerentes e eu era a única amazonense. E isso foi mudando. Ou seja, em cargos gerenciais havia uma demanda de mão de obra que viesse de fora. Era. E esse pessoal que veio de fora, eles prepararam aquela segunda geração, né, que hoje está aí no comando das organizações. Então é necessário, eles têm know-how diferenciado, eles têm experiência diferenciada, isso é ótimo, né? O que não pode, efetivamente não pode, é nós perdermos essa oportunidade. Nós entrarmos numa competitividade boba, de dizer, porque ele vem de fora, ganha mais que eu, e não aproveitarmos essa oportunidade para o aprendizado. Então eu acho que isso é o que vale, eu enxergar cada oportunidade como o viés mais positivo que ela tem. Muito bem, concordo plenamente. E em relação, eu mencionei grandes eventos no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíadas, notadamente, Manaus como cidade sede da Copa do Mundo tem um grande desafio. Então há iniciativas por parte do governo federal, aliado ao governo estadual, aliado a entidades privadas, voltadas à qualificação de mão de obra, não em nível gerencial, mas a mão de obra que possa atender os turistas que estão por vir. Então, bares, restaurantes, hotéis são alvo dessas ações, sobretudo qualificação em idiomas estrangeiros. Você acredita que estaremos preparados? Outras oportunidades poderiam ser identificadas e trabalhadas em relação a essa agenda? Qual é a sua opinião? Acredito. Inclusive, eu tive a oportunidade agora em agosto de conhecer o diretor de recursos humanos do comitê local, fica lá no Rio de Janeiro. Exatamente. E ele tem toda a estratégia já traçada, né? E o que é mais interessante é que assim, essa oferta de trabalho, ele apresenta de uma franqueza muito grande, que no primeiro momento eu falei assim, isso não vai dar certo, mas depois eu digo, não, é a relação de confiança que vai ser estabelecida. Então ele diz o seguinte, olha, venha trabalhar num evento único, em que você vai aprender, você vai ter contato com pessoas de outras culturas, e ele é por prazo determinado. Só que quando terminar esse evento, você vai estar portando uma experiência única, e que você vai, com certeza, multiplicar, ter oportunidades, né, em outras experiências ou outras organizações. Porque o que se configura mesmo num profissional que eu digo assim, esse eu quero para a minha equipe?
é quando eu identifico nele competências que são relevantes para o resultado que eu quero alcançar. Que eu sei que o que ele vai trazer na mochila dele vai realmente fazer a diferença, vai ter o resultado. E é isso que as pessoas hoje estão começando a entender, no meu modo de ver, né? Antes havia uma preocupação muito grande em ter a formação acadêmica, a formação técnica e ter um emprego de carteira assinada. E hoje nós estamos vendo que, muito embora nós, aqui eu me refiro a Manaus, sejamos muito abençoados com a oferta de empregos, mas há de se ter um viés grande para o empreendedorismo, né? Para que eu efetivamente seja dono da minha carreira, dono do negócio que eu quero ter, né? E ganhe independência, né? Não fique esperando que caia no meu colo. Acho que essa também é uma mudança mental e cultural muito grande que está acontecendo com as pessoas. Hoje as pessoas já se apropriaram da sua carreira, já entenderam que são elas que conduzem, elas que gerenciam a carreira para ter um futuro melhor. Muito bem, eu vou usar um exemplo bem pequeno, mas emblemático, para ilustrar essa visão, essa mudança de cultura que os brasileiros têm vivenciado. Foram mais de 120 mil inscrições no programa de voluntariado da FIFA para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. O nosso país ele não está familiarizado, não está aclimatado com a cultura do voluntariado, de modo geral. Então, 120 mil pessoas, e são pessoas, pelos relatos que eu tive, pessoas de todos os níveis de escolaridade, então, desde estudantes a advogados, técnicos, professores, economistas, administradores, porque a demanda por essa mão de obra por parte do programa de voluntariado, ela exige todos os níveis de qualificação. Então, 120 mil pessoas que se dispuseram a trabalhar por 30 dias gratuitamente, sem remuneração, apenas com o desafio de participar de um grande evento, sem dúvida, há uma quebra de paradigma em relação à visão do brasileiro. Mas nós, infelizmente, essa conversa está muito interessante, Elaine. Eu queria dizer que é sempre enriquecedor conhecer a opinião de um profissional ligado à área de recursos humanos, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu queria convidar o nosso telespectador a conhecer o nosso Facebook, a nossa fanpage no Facebook, Programa Ponto de Equilíbrio, e também, a partir do seu telefone celular, há um pequeno ícone na sua tela, o QR Code, a partir do qual você vai poder ter mais informações sobre o Programa Ponto de Equilíbrio. Aguardamos sempre as suas sugestões, as suas críticas, elas são muito importantes para o crescimento, para o fortalecimento do nosso programa. Até semana que vem, muito obrigado.